Queridos e queridas, belezinha? Mais um videozinho aqui, vamos para mais um exemplo aqui do limite intuitivo limite intuitivo não, desculpa, definição intuitiva de limite. Se você já entendeu como é que funciona, pode pular esses vídeos de exemplo, tá? Desses exemplos aqui eu estou fazendo para eu também aprender e fixar mais na minha cabeça também. Beleza? Então vamos fazer um exemplinho aqui bem simples. Vamos definir, achar o limite, beleza? De x que tende a 1 desta função aqui, x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Se vocês pararem para observar um pouco, a gente já pode notar que quando x é 1, a função é indefinida. Por quê? Porque x ao 1 ao quadrado é 1, menos 1 dá 0, não dá para dividir por 0. Beleza? Mas vamos ver como é que esse número ele se aproxima do nosso queridinho 1. Né? Então vou abrir aqui o Excel novamente, tá? E eu vou mudar aqui a fórmula agora. Agora eu vou mudar, por exemplo, que ele vai do 0 aqui, ok? Ele vai do menos 1, vai. Vamos colocar aqui do menos 1, aí vai ser menos 0,9, né? E daí ele vai até aqui embaixo. E aí ele vai até o 2. Por quê? Porque está aqui já. Tá? Agora vamos fazer a nossa fórmula. Neste caso, qual que é? Neste caso é este daqui menos 1, beleza? Dividido por este daqui ao quadrado, somente vou colocar vezes este, menos 1. Beleza? Então veja que quando chega, ó, menos 1, então vamos colocar aqui um valorzinho a mais, deixa eu só arrastar aqui mais para baixo, que é para poder descer tudo. Então veja que quando eu tenho aqui um menos 1, por exemplo, né? Menos 1 vezes 1, ó, quando for menos 1, por exemplo, ele dá erro. Quando ele for 1 também, ele dá problema. Então ele não está definido quando ele é menos 1 e quando ele é 1. Veja que quando chega no menos 1, ó, ele dá essa quebradinha aqui. Mas o que a gente está querendo ver é quando ele se aproxima do 1. Quando ele se aproxima do 1, ele não está definido. A gente pode, inclusive, até remover aqui só para não ficar tão ferrado. Então, essa é a curva da nossa função. Beleza? Deixa eu só mudar aqui só para ficar mais bonitinho, né? Que a gente vai ver. Então, x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Isso quando o limite chega a 1, tá? Então, podemos observar que quando chega no 1, ele dá problema. Só que, como é que ele se comporta quando ele está chegando perto do 1? Então, veja que aqui, pelo menos, a gente tem o 0,9 e nós temos o 1,1, né, que são os valores mais próximos que temos aqui. Então, veja que ele está chegando no 5, né, 0,5, e aqui também está chegando no 0,5. Se eu puxar a mesma função, eu somente vou copiar aqui, né, e vou arrastar aqui para... Eu não quero copiar a fórmula, eu quero copiar a fórmula, porra. É porque ele chegou no 1, ele vai dar erro mesmo, isso é normal, tá? Vou copiar aqui também novamente e vou colocar aqui. Eu quero que se aproxime do 1. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, já que vai se aproximar do 1, vou colocar aqui 0,1, por exemplo. 0,5, 0,9, 0,99, 0,999, por exemplo. Aí aqui eu vou se aproximar do 1 através de cima. 2, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001, por exemplo. Então a gente pode ver que mesmo essa função ela não estando definida, a função a qual a gente está trabalhando, que é essa daqui, né, quando o x, neste caso, é 1, porque a gente está pegando o limite de 1, nós estamos pegando o limite de menos 1. Menos 1 também é indefinido, mas por enquanto nós estamos querendo saber somente o limite para 1. Partindo disso, a gente pode analisar que o limite da função, como nós estamos analisando tanto da direita quanto da esquerda, tá, podemos ver que a função, o limite desta função quando o x se aproxima de 1 é 0,5. Tá? Mesmo a função não tendo o 1
que é o caso que a gente está analisando, definido. Beleza? Ah, e se 1, por exemplo, fosse um outro número, eu tivesse definido aqui que quando fosse 1, fosse, sei lá, 50. Dane-se. Importante é o que nós estamos chegando naquele valor, não o valor definido em si. Essa é a parte da definição de limite, tá bom? Então, nessa função aqui, podemos ver que o limite dele é 0,5, inclusive vou até escrever aqui. O limite dele, dessa função, quando x se aproxima de 1, é 0,5. Então, mesmo que tivesse alguma outra definição, se fosse 1, por exemplo, se o resultado fosse 50, ainda assim o limite dele é 0,5. Beleza? Espero que tenham entendido o exemplo. É isso aí. Beijos no bumbum. Até mais.